E aí, meu povo, Shinelândia de Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo, mas este é o momento que você está assistindo, porque você está aí me vendo. E vamos para mais um Shinecast. A gente está sendo tão legal, o feedback de vocês, o encorajamento de vocês, as respostas que eu estou recebendo. E tem sido incrível compartilhar, né, um pouquinho daquilo que acredito que o céu deposita sobre mim e eu tô derramando para vocês. E eu espero muito que esteja edificando a vocês de alguma forma, porque quando eu vou lá e escuto certas coisas, como eu falei até no outro, também sou edificado do que eu falo, né? Eu tenho que viver. E hoje, o Shinecast de hoje, eu ainda não sei dizer qual vai ser o tema, mas o produtor vai colocar. Eu pensei em vários temas. Pensei a expectativa frustrante, a espera frustrante. O que você está esperando? Ops. O que você está esperando? A expectativa no outro. Eu pensei na questão de ser realmente a frase que eu vou falar aqui. Profeta de casa não tem honra. Será? E eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão de... Você vai ver no vídeo. Eu acho que não tem nem como introduzir, porque você só vai compreender quando eu começar a falar. E aí, exatamente, eu vou te indagar agora. Quem é que nunca ouviu falar nessa frase? Profeta de casa não tem honra. Acredito que a maioria de todos nós, né, já tenhamos escutado essa frase ou até mesmo já tenhamos pronunciado essa frase. E já faz um tempinho que eu venho refletindo sobre essa frase, porque ela estava presente em alguns discursos meus. E quem me acompanha até no Instagram vai lembrar que eu fiz até um videozinho falando sobre essa questão de honrar os de casa, honrar os de dentro, né? De valorizarmos as pessoas que estão próximas a nós. Foi até um vídeo, não sei se vocês vão lembrar, que o Tiro Lipa fez sobre você ter um valor. Aí eu peguei e falei assim, ai gente, eu já escrevi sobre isso. Tem até um post meu no Instagram e tal. Eu falei, vamos curtir, vamos compartilhar, né, o meu mesmo. Aquelas. Revolts, mas voltou à sobriedade. E aí, aconteceu algo muito interessante, porque quem me acompanha, quem me conhece, quem me vê falando em algum momento, eu tenho uma frase que eu repito 1.500 vezes, que inclusive foi até quase um melô do treinamento EVA do ano passado. E a frase é, se não te confronta, não te constrói. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava pronunciando essa frase, profeta de casa não tem honra, muito mais com uma intenção de, tipo, meio que justiça própria, sabe? Tava mais uma questão de massagear o meu ego, de encobrir um recalque que estava escondido no meu eu. Gente, essa é a realidade. Era mais um recalque que estava escondido assim dentro do meu eu e eu percebi que nas vezes em que eu pronunciava essa frase, a questão era mais de justificar algo para mim, né? De tomar um bálsamo, que não era bem bálsamo, mas estava camuflando algo dentro de mim. E talvez você pode estar se perguntando, mas o que é que tem a ver essa frase com essa questão do profeta de casa, com tudo isso que você vai estar falando aí, porque eu não estou entendendo nada. E talvez você realmente não esteja entendendo nada, porque as conexões aqui no meu cérebro são um pouco diferentes. E eu comecei a perceber, como eu falei, né, que eu tava... Gente, como sempre eu tenho um script. Que eu tava falando essa frase, essa expressão, e ela tava se encaixando em alguns discursos da minha vida, mas que na maioria das vezes eu pronunciava como assim, eu pronunciava essa frase e vinha mais como um sinal amarelo, tipo assim, profeta de casa não tem honra. Mas por que eu pronuncio, quando eu falo isso, aciona dentro de mim algo como se sinalizasse que alguma coisa não estava errada. E aí o Espírito Santo, que eu tenho certeza que esse sinal amarelo é o Espírito Santo, começou a ministrar o meu coração sobre algo que talvez eu não quisesse realmente encarar, mas que eu necessitava de olhar para mim no espelho e dizer, você precisa olhar para dentro de você,
se ver pronunciando essa frase e entender que muitas coisas que você está falando não estão se encaixando com esse discurso. Muitas coisas que você está fazendo não estão se encaixando com esse discurso. E aí eu fui para um lugar, eu saí desse lugar de mimimi, ai, profeta de casa não tem honra, essas coisas, e olhei para mim, né, no meu quesito. É porque às vezes a gente pensa nessa frase só como nós sendo o profeta, né? Nós somos o profeta, mas a gente esquece que existem outras pessoas que também o são. E aí, quando eu fui pra frente do espelho do confronto, olhar pra dentro de mim, que eu comecei a indagar. Ok, Ana Keuline, muitas vezes você é a profeta de casa que não tem honra. Mas quantas vezes você é a profeta que não honra os profetas que te rodeiam, que estão próximos a você? E aí vamos para uma pausa, vamos chamar a ambulância, chama aí aquele povo que ressuscita, respira, né? Porque, gente, quando eu comecei a entender o porquê de quando eu pronunciava essa frase e algo dentro de mim acontecia, eu comecei a perceber que, na verdade, tinha muita mazela, tinha umas coisinhas no meu coração, cursos que não estavam adequados com um discurso de uma cristã, né? E aí foi por isso que talvez o Espírito Santo já começasse a sinalizar, né? Quando eu pronunciava, não trazia conforto, não trazia paz pra dentro de mim. E aí eu comecei a perceber que eu estava sendo egoísta, mesquinha, avarenta e tantas outras coisas, porque diante daquilo que eu discursava, eu não estava agindo de uma maneira que fosse equiparada com o discurso. E aí você pode ainda continuar pensando, o que tem a ver profeta de casa com isso e blá blá blá. E eu vou explicar o porquê de tudo isso, para que fique mais compreensível. Talvez esse vídeo algumas pessoas nem vão gostar, porque é um vídeo de confronto, como eu falei. Confrontou primeiro a mim e eu tô passando isso para vocês, é um ensino. E a gente sempre sente vontade de compartilhar aquilo que nos edifica, pelo menos eu sinto. Veja só. Profeta de casa não tem honra. E muitas vezes a gente discursa isso porque a gente sempre espera das pessoas mais próximas a gente, dos nossos amigos, dos nossos familiares, tio, prima, primos, parentes, sei lá, a gente sempre espera desses próximos uma resposta, um apoio, né? Sabe, um like, eu te sigo agora nas redes sociais, ou uma palavra de encorajamento. A gente sempre espera, essa é a realidade. O nosso coração, sim, espera desses próximos algo. Só que aí, eu fiquei pensando o quanto inúmeras vezes eu espero do outro, mas eu não correspondo ao outro. É tanto que a gente pode até dizer que não espera, mas, no fundo, a gente sempre tá pensando um pouquinho nisso. É tanto que eu respondi recentemente na caixinha de perguntas do Instagram, alguém me perguntou o que fazer para não se frustrar com a expectativa do outro, né? Com o que você espera do outro. E eu até falei, não espere tanto e faça o que você gostaria. Inúmeras vezes a gente posta vídeo, a gente posta frase, a gente lê, fala, né? Sobre nós apoiarmos o nosso amigo. Se teu amigo tem lá um projeto, vai lá e ajuda ele. Se teu amigo tá fazendo faculdade, vai lá e encoraja ele. No dia de prova, manda palavras que tragam ânimo, que digam, né, que ele vai conseguir. A gente sempre vê vídeos assim. E a questão é que é muito bonito postar, é muito bonito falar, mas é na hora de viver que isso vai revelar muito do nosso coração. Eu queria muito que eu conseguisse trazer para vocês tudo que eu escrevi aqui, porque tá tão rico e às vezes na nossa fala a gente esquece, né? E essa questão dos vídeos, sobre nós valorizarmos os de dentro, é muito importante, porque às vezes a gente está valorizando o que está longe e esquece que tem algo ali bem pertinho da gente, acessível, que a gente também poderia desfrutar, né, de uma melhor forma. Eu até falei que eu até coloquei no dia que eu fiz o post lá do meu Instagram, eu falei, é tão triste porque às vezes a gente tá
falando isso, mas na hora de trazer um apoio que às vezes não nos custa muito, muitas vezes é só voltar, só uma curtida, muitas vezes é só uma ligação. Esse apoio que às vezes a gente quer receber, a gente não tá dando. E isso revela muito do nosso coração, porque muitas vezes a gente não tá dando, não tá apoiando, não tá sendo legal com o nosso próximo, porque no fundo, e essa é a realidade, a gente está escondendo algo que muitas vezes não acreditamos no outro, não credibilizamos o outro, a gente realmente às vezes não gosta muito do trabalho do outro, e isso revela muita covardia do nosso coração, porque se somos próximos, se somos amigos, se amamos o próximo, se gostamos do próximo, se gostaríamos de receber algo, né? A gente tem que fazer tal qual. Às vezes a gente não tem nem a coragem de dizer, olha, legal esse seu novo projeto e tudo mais, mas você pode melhorar assim, até essa questão do apoio, de melhoria, a gente não dá, né? É aquela velha história. Profeta de casa não tem honra, mas que tipo de honra eu estou oferecendo? Que tipo de contribuição ao meu outro eu estou oferecendo? Que tipo de apoio eu estou oferecendo? E eu entendo que não é esse apoio, você não precisa apoiar de uma forma que requer de você tanto esforço. É muitas vezes o apoio que tanto a gente espera quanto o outro espera é um apoio mínimo, né, de pequenas coisas. Eu tenho percebido muito isso, não é só por uma questão de estar agora nas redes sociais, não é isso. Mas é porque eu sempre acreditei nessa questão de que a gente precisa trazer feedbacks. Eu sou aquela pessoa que quando eu vejo uma pergunta no Instagram, a pessoa lá tá comentando caixinha, eu gosto de responder, né? Porque eu acho que isso, sei lá, de alguma forma, traz de alguma forma algum retorno. E quantas vezes esse discurso, né, que a gente posta os vídeos, que a gente fala lá, honre os que estão perto de você, revelam muito que a gente não está chorando com os que choram e nem se alegrando com os que se alegram. E é triste. É triste porque as nossas atitudes revelam muito, né? Sobre onde está o nosso coração, o que a gente tem feito com isso. E, enfim, que a gente não seja hipócritas de discursar e não viver. E diante de tudo isso, eu comecei realmente a pensar na honra que eu cobro, na honra que eu almejo, na honra que eu espero, mas que eu não dou. Gente, isso é triste, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente vai estar pensando assim, mas como é isso? E eu até quero desmistificar aqui uma coisa. É óbvio que, por exemplo, você não vai ter que seguir todo mundo no Instagram. Me seguiu, eu vou seguir de volta. Não é esse tipo de honra que eu tô falando. Até porque tem pessoas que nem têm redes sociais, que apoiam, que são um tremendo apoio, são significativos na vida do outro. Porque às vezes a gente está sempre esperando essa questão de retorno, de apoio ou de honra nesse âmbito social, até porque nós estamos inseridos nele. Mas não é sobre isso, porque soaria muito como barganha. Você me segue, por isso eu te sigo de volta. Você curte, por isso eu curto de volta. E isso é tão raso, sabe? Isso é tão superficial. E eu quero muito que a gente saia desse lugar de superficialidade. Porque não é sobre isso. Essa honra que muitas vezes nós estamos cobrando não tem nada a ver com esse retorno visivelmente falando que nós esperamos. Tem muito mais a ver com o posicionamento do nosso coração, com a motivação do nosso coração, com a intenção do nosso coração. Eu estou fazendo o que faço porque espero do outro no sentido de barganha, ou porque realmente eu acredito, eu credibilizo, eu quero encorajar, eu quero motivar o outro a se tornar melhor, a engajar melhor, a ser resposta no mundo realmente social, de mídias sociais. Então vamos lá, se a gente pode ser significativo aqui, então vamos ser significativos, sabe? Se o meu amigo tem algo, um projeto, tal, o que eu estou fazendo para ajudá-lo? Então, toda essa questão, né, que eu comecei a refletir. E o que eu passei. Acho que não tem um vídeo que não haja um trava-línguas. E que eu passei também a olhar pra mim, né? E trazer pra mim, tipo, Ana Keuline, ok, você é aquela que muitas vezes discursa, profeta de casa não tem honra. Mas qual é a honra que você tá oferecendo? E
eu queria te perguntar, nós estamos vivendo uma cultura de honra ou uma cultura de barganha? E é óbvio que é muito doido viver isso, porque a gente está muito inserido numa cultura, num meio em que é difícil. As pessoas visualizam muito, mas contemplam pouco. E isso também está indo para o lado, né, do Senhor. Eu visualizo tudo, mas eu não consigo parar e contemplar e analisar e desfrutar de nada. Você vê lá que as pessoas são muito rápidas nos stories, visualizam muito rápido, mas na hora de contemplar, por exemplo, o seu feed ou um post, levando para esse âmbito, tá, gente? Elas não têm tanta disposição, porque vai requerer um tempo de parar, refletir, ler, analisar. E é difícil muitas vezes nós honrarmos quando nós estamos inseridos numa cultura assim, onde tudo é muito rápido, onde você quer respostas rápidas, onde você é envolvido pelo que os olhos veem no quesito resultado, né? Você não apoia o seu amigo de sem resultados, mas você apoia aquele que está longe de 1 milhão, porque muitas vezes a gente acha que isso é o resultado, mas não é. Quantas pessoas fúteis, produzindo conteúdos fúteis, que visivelmente falando tem milhares e milhares e talvez milhões de pessoas ali, mas que não edificam de verdade a sua vida, mas porque visivelmente tem ali, né, um vislumbre, uma fascinação aos olhos, que é o número, você tá meio que honrando esse lugar. E sem perceber, eu tava indo para esse lugar, sabe? Cancelando pessoas, querendo ou não cancelando, descredibilizando, não semeando na vida do meu próximo. Porque é no próximo, ama o teu próximo, é o meu próximo que eu preciso honrar, não é aquele que tá longe. Claro que eu vou honrar o que tá longe, mas é o próximo, é o que tá ali bem pertinho de mim, que vai com certeza forjar meu caráter, me tirar de um lugar de egoísmo. Eu tô falando isso, gente, porque é muito importante nós refletirmos sobre. Eu estava num lugar em que eu estava ali dando louvores, elogios e créditos para alguém que não estava tão próximo a mim, que eu não conhecia de uma forma profunda, quando na verdade tinha ali um primo meu começando um projeto, começando um negócio, fazendo algo novo, e eu, sei lá, por egoísmo, por não acreditar, talvez meio que inconscientemente, por não ver aquela fascinação do glamour, da purpurina, e estava meio que distante do discurso que eu, como cristã, deveria viver. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, ama o teu próximo como a ti mesmo, semeia e colhe. E eu percebi que eu não estava semeando o que eu queria para mim. Eu queria colher, mas eu não queria plantar. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente precisa sair desse lugar onde a gente fica esperando a honra dos outros, mas a gente não semeia a honra na vida desses próximos. A gente quer a resposta do outro, mas não consegue corresponder, não consegue fazer tal qual. E eu queria muito que nesse vídeo a gente saísse desse lugar de cobrar, de pedir, de querer do outro e começasse a fazer também. Aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer também para o meu outro. Mas saindo de um lugar de expectativa, porque pode frustrar, eu vou fazer porque eu quero. Não! Faça porque você entendeu os ensinos de Cristo. Faça porque você entendeu aquilo sobre semear de uma forma saudável, sobre você realmente se alegrar com o que o outro está vivendo, com os projetos, com as mudanças. Nós somos muito egoístas e eu comecei a perceber isso no meu coração. Eu fiquei muito triste comigo mesma quando eu percebi isso. Como eu falei, é muito bonito discursar, tem muita purpurina, tem muito glamour, mas vamos tirar o brilho e colocar a verdadeira essência, colocar o verdadeiro sentido, ser como Cristo. Cristo, ele só fazia o que tinha que fazer e os outros, por gratidão, retornavam, o perseguiam, o seguiam, sabe? Então vamos parar de querer a honra, de uma forma assim, vindicada, exigida, né? Tantas vezes a gente está lá nesse lugar, quase que suplicando essa honra e não vivendo. Porque eu acredito que a honra, ela é algo que é derramado de forma espontânea,
de forma natural. Não é algo que eu vou cobrar, mas é algo que vai ser derramado e eu vou viver. Profeta de casa não tem? E vamos parar por aqui, vamos mudar o discurso. Vamos ser o profeta de casa que honra, que semeia na vida do outro, que fica feliz com o outro e que aí, consequentemente, vai talvez ser derramado ou não. Vamos sair do plano que os nossos olhos são muito fascinados pelo que vem, mas tem um resultado de dentro que é muito mais precioso, que é muito mais valioso. Vamos sair desse lugar de crítica. Ai, nem me curtiu, nem me deu like, nem começou a me seguir. Gente, vamos parar com isso, vamos. Para de esperar também dos seus familiares, tanto assim, eu costumo falar, né? Olha, gente, costumo falar assim, é um pensamento, eu vi essa frase e é um pensamento que eu tenho. Às vezes a gente está esperando muito da nossa família, porque é nosso sangue, aquele discurso todo. Gente, mas até a muriçoca vai ter o nosso sangue. Então vamos ser mais de boa, vamos ser mais tranquilos, vamos parar de depositar tanto isso no outro, porque isso acaba nos frustrando, sabe? Isso muitas vezes nos leva para um lugar tão negativo, um lugar tão chato, que a gente fica cobrando, e isso causa exaustão na gente, sei lá, frustra tanto. Para! Se os seus familiares quiserem, eles vão lá te acompanhar, vão lá te encorajar, vão lá ficar felizes, torcer por você. Se não, gente, deixa que vai acontecer, deixa que quem é para estar ali com você vai estar com você, quem vai honrar você e pronto. Porque honra não se cobra, honra se vive, honra é derramado, não é vindicada, a honra, ela é dessa forma, sabe? A gente precisa entender que não é algo, um esforço, um sacrifício, a pessoa vai quase morrer para honrar. Não, não é sobre isso, sabe? Vai acontecer, vai ser derramado, vai ser gerado de forma natural e espontânea. E no fim de tudo você vai entender que a honra é gratidão. Você é grato pelo que você está recebendo. Para mim não tem honra maior do que quando eu vou lá nas redes sociais, né, aqui no YouTube, vou no Instagram e tal, vejo as pessoas comentando no meu particular os testemunhos. Gente, isso é incrível. E eu fico pensando, nossa, isso é assim, isso aqui é o verdadeiro resultado. Não o que eu espero, humanamente falando, aos meus olhos, né? Ao resultado visível de números. Não, não é sobre isso. A maior gratidão, a maior gratificação que eu recebo é quando eu vejo a pessoa falando: esse testemunho edificou a minha vida. E eu saí desse lugar de vergonha, que foi realmente ser menos egoísta. E olha o que eu vou te dizer, vai causar uma certa vergonha, porque você, poxa, eu vou lá seguir, eu vou lá curtir. Sim, você vai mexer com o seu orgulho. E vamos sair desse lugar de orgulho, porque o lugar de orgulho não é bom. Mexe com a gente, mas nós somos curados pelo Senhor, tem que ter humildade no nosso coração, precisamos nos alegrar sim, se a gente quer a resposta muitas vezes dos nossos familiares, pois vamos ser resposta na vida deles também. Se a gente quer um retorno dos nossos amigos, sejamos esse retorno que esperamos, né? No fim de tudo você vai ver também que quando Jesus fala profeta de casa não tem honra, não é bem como a gente aplica nos nossos discursos essa frase. A gente vai amadurecer e entender que a gente precisa sair desse engano da justiça própria, desse engano, né, da massagear o nosso ego, profeta de casa não tem honra. Não é bem assim, né? Não é bem assim esse discurso, não é bem assim essa aplicação. E é isso, eu espero que tenha edificado você, que você realmente... Eu sei que é um pouco diferente, é um pouco de confronto, mas eu queria muito compartilhar isso. Eu queria muito ter lido do jeito que tá, para ficar um pouco mais explicável, mas eu espero que através dessas palavras você possa ter sido edificado, você possa ter compreendido que a honra que você cobra é a honra que você precisa derramar, é a honra que você precisa viver, que honra na verdade não se cobra, ela na verdade é espontânea, e que você, que eu, nós, todos nós, precisamos ser o profeta que honra antes de querer essa honra, de receber essa honra. Que sejamos mais parecidos com Cristo, que façamos mais como Jesus, que a gente faça o que tem que ser feito, sem esperar nada em troca, porque o que é para ser nosso, o que é para estar com a gente,
vai vir, vai correr atrás de forma natural. Essa foi a frase, profeta de casa não tem honra. Surgiu todo esse pensamento e aí virou esse Shinecast maravilhoso para vocês. E eu espero muito que tenha edificado a vida de cada um. No mais, você já sabe. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue lá no Instagram, nas redes sociais. Eu acho que tem Spotify, viu, gente? Tem Spotify. @AnaKeuline, você... Não, @AnaKeuline é pro Instagram. AnaKeuline você me acha nas outras redes. E é isso. Lembre-se sempre de fazer mais e esperar menos. Um cheiro nessa Shinelândia linda, incrível e maravilhosa que eu tenho, que Jesus tem, que esse mundo vai ver brilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!